A Zuleika e outros fumantes vão ter que pegar as mudas para plantar mais árvores. Tá fumando? Não, mas eu vou avisar o que nós vamos fazer, tá rapidinho. Maurício, se alguém encontrar o Maurício, você começa. Encontrei ele agora. Não, ele está saindo, eu estava passando. Espera o meu filho. Pessoal, vamos sentar que vamos começar o Maurício. Sente aí, pessoal. Pessoal, vamos tentando. Nós estamos já bastante atrasados. Todo mundo já almoçou, né? Tá certo? Esse período do almoço aqui, todo mundo já almoçou. Podemos ir direto agora até. Né? Pessoal, Eu acho que talvez... nós vamos ter agora a apresentação do programa Cidades Sustentáveis. Gente, por favor, apresentação do programa Cidades Sustentáveis e PEC das Metas. O Maurício, depois a Zuleika, durante 30 minutos, que vão ser controlados esses tempos também, tá? Nós temos que controlar, sempre vão ser avisados quando estiver faltando 5 minutos. Em seguida, a Clara vai falar vai fazer a apresentação de ferramentas, de indicadores e metas para a rede social de cidades. Após a apresentação dos três, a gente vai abrir para perguntas e respostas da mesma forma que fizemos nas outras apresentações, até o horário do almoço, organizado pelo projeto de gastronomia social, entre meio-dia e meia e 1h, tá? Mais ou menos. Mas depois, a parte da tarde, aí vai ter alguns encaminhamentos, também algumas avisos aí sobre como vai ser a parte da tarde. Ok? Maurício? Bom, pessoal, bom dia a todos e todas. Eu vou fazer uma apresentação breve do programa Cidades Sustentáveis, até porque, bom, aqui alguns de vocês participaram já intensamente do processo de apresentação e articulação do programa em algumas cidades. Outros conhecem superficialmente, outros talvez estarão vendo pela primeira vez. Então nós vamos fazer uma apresentação básica e depois a gente pode aprofundar se for o caso. Bem, o programa é uma realização da nossa São Paulo Etos e da Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis. Tem o apoio estratégico desde o seu início da Fundação Avina e do Instituto Arapiaú. Ele começou o programa basicamente como uma síntese da experiência que nós fomos acumulando como iniciativas, movimentos, desde 2007, quando nós começamos a organizar os observatórios com os indicadores. A partir de 2008 conseguimos aprovar o plano de metas em São Paulo e já estamos na segunda gestão com o plano de metas, todo o processo de monitoramento do plano de metas e, ao mesmo tempo, acompanhávamos experiências bem-sucedidas em diversas cidades do mundo, né? E do Brasil também.
cidades que avançavam nas mais diversas áreas de políticas públicas. De uma certa maneira, o programa Cidades Sustentáveis é essa síntese, né? É a síntese daquilo que a gente foi vendo ao longo dessa experiência de avanços em políticas públicas, em modelos de desenvolvimento territorial, local, que passaram a abordar a sustentabilidade nas mais diversas áreas, educação, saúde, cultura, meio ambiente, e que também implementaram ferramentas de planejamento e de gestão que puderam, ao mesmo tempo, avançar a capacidade de gestão pública, oferecendo transparência e possibilidades do controle social. A partir dessa experiência, nós tentamos sensibilizar prefeitos, candidatos, partidos políticos, desde as eleições de 2012, para que assumissem com a gente uma carta compromisso que dizia exatamente isso. Uma coisa bastante simples, essa carta compromisso. Realizem o diagnóstico do seu município. Vocês estão querendo governar o município? Nada como ter um diagnóstico com todos os indicadores na mão, sociais, econômicos, ambientais, culturais, políticos, né? A partir desses indicadores, façam um planejamento, um plano de metas e prestem contas anualmente para a população a partir deste plano de metas, da execução do plano de metas e da evolução dos indicadores locais. A Carta Compromisso diz mais ou menos o que deveria ser o óbvio para quem vai governar uma cidade, né? Tem instrumentos de diagnóstico, de planejamento, de gestão, de prestação de contas e de transparência para a população. Então, as ferramentas, a gente tem uma plataforma com um conjunto de indicadores, essas ferramentas que a gente oferece para as prefeituras, para os candidatos na época, e depois várias prefeituras passaram a aderir ao programa também mesmo depois das eleições, né? Então existem aí um conjunto de diretrizes numa plataforma contemplando as dimensões social, ambiental, política, econômica e cultural, os indicadores associados a essas diretrizes e um banco de boas práticas de diversas cidades que dão sustentação concreta para essas diretrizes e para esses indicadores, para que a gente possa dizer aos nossos prefeitos que é possível fazer, porque já foi feito em algum lugar do mundo, já deu um bom resultado, não é nada utópico, não é nada teórico, não está fora das possibilidades de execução. Bom, a plataforma, né, onde estão as diretrizes, ela é organizada em 12 eixos que passam praticamente por todas as dimensões de política pública. Não preciso, isso está tudo à disposição. A gente complementa o material com um guia que se chama Gestão Pública Sustentável, que também está na versão digital. Aí nós recomendamos a articulação de todo o marco legal existente para a gestão pública municipal, como, por exemplo, o Estatuto da Cidade, os planos diretores, o plano plurianual, tudo que já existe como instrumento de gestão pública municipal, com as diretrizes e outros documentos do programa Cidades Sustentáveis, inclusive todas as referências de políticas públicas que já são bem-sucedidas em diversas partes do mundo. E tem um conjunto de vídeos também que vão nessa direção. Bom, uma das primeiras demandas que começaram a surgir para a gente, quer dizer, nós tivemos, depois a Zuleika vai falar do balanço do programa, tivemos 665 candidatos signatários nas eleições de 2012, cidades do Brasil, de quase todos os estados. Desses 665, hoje já são 273 prefeitos eleitos signatários do programa. Aí, depois que muitos desses prefeitos tomaram posse, eles perguntaram para a gente: bom, e aí, como é que a gente começa? Né? Muitos tiveram dificuldade de iniciar o processo, por exemplo, de organização dos seus próprios indicadores. Não havia essa cultura, essa experiência, embora
A área de saúde e educação tenham indicadores obrigatórios para os municípios acessarem os fundos, né, tanto do SUS como do Fundeb, etc. Nas outras áreas da gestão pública, pouquíssimos municípios tinham indicadores organizados. Então, nós começamos todo um processo, a equipe do programa, a realizar cursos de capacitação, desde a elaboração dos indicadores pelas prefeituras, até a operação de um software para colocar esses indicadores, fazê-lo funcionar, e também esse software pode incorporar o plano de metas, daqueles prefeitos que fizeram o plano de metas, assim como novos indicadores que têm mais a ver com a realidade local. O programa, ele não impõe nada, o programa é um conjunto de sugestões, né? As prefeituras têm liberdade para desenvolver outros indicadores que tenham mais a ver com a sua realidade local, inclusive a gente incentiva isso, para que olhem para a sua realidade, para o seu território e desenvolvam esses indicadores como instrumento de diagnóstico e de planejamento, né? Não só os indicadores sociais, mas também indicadores de gestão, de acompanhamento da própria gestão pública e etc. E a gente acabou sistematizando também essa experiência no guia de uso do sistema de indicadores, que passa um pouco pelo processo de construção dos indicadores e principalmente na utilização do software que o próprio programa oferece para as prefeituras. Tem um software à disposição, a gente oferece para as prefeituras e para os movimentos que queiram fazer observatórios locais com os indicadores, né? A Clara vai explicar melhor como é que funciona o IOTA, que é o sistema. Bom, dentro dessa lógica de incentivar a gestão pública a construir seus indicadores, a se tornarem mais transparentes e mais dispostas também ao diálogo e ao exercício do controle social por parte da população, da sociedade civil organizada, a gente fez um planejamento de incentivo a essas prefeituras com 2 prêmios a cada 2 anos. No meio do ano agora, no meio do mandato, desculpa, encerrando o 2º ano da gestão desses prefeitos, nós estamos premiando aqueles municípios signatários do programa que melhor constituíram seus observatórios, com a qualidade dos seus indicadores, com a quantidade dos seus indicadores, a forma como ele é comunicado, disponibilizado, para que a população acompanhe. 57 prefeituras se inscreveram para o prêmio, e esse prêmio será atribuído agora, no dia 3 de dezembro, semana que vem, em Brasília. Já foram classificadas, já houve todo um processo técnico. O que significa isso? Significa que até poucos meses atrás, nenhuma prefeitura do Brasil, com exceção de Porto Alegre, tinha um observatório público com os indicadores da cidade todo organizado por iniciativa do poder público. Existem os nossos observatórios, vários observatórios da sociedade civil, e que com muito sacrifício a gente fica catando números, dados, informações, organizando. Isso é um investimento de recursos, né, de pessoas, de tempo da sociedade civil para fazer algo que seria de função pública, né? Mostrar os dados do município, desde os dados orçamentários até os dados de saneamento, saúde, educação, cultura, esporte, lazer, meio ambiente. Isso é função do poder público organizar esses dados. Então nós incentivamos justamente nesse primeiro prêmio aqueles municípios que melhor organizaram seus dados. 57 municípios estão concorrendo, serão premiados na categoria cidade pequena, média, grande, metrópole, e haverá um prêmio especial também. Aí no caso acho que eu já vou revelar, certo? Porque eu já falei, né? Não, eu já tinha citado. Tudo bem. Eu não vou revelar as cidades que vão ganhar. Não, tudo bem. Porque é o seguinte, tem um prêmio especial
dado que uma cidade tinha uma grande experiência já em organização de observatórios, com 7 anos de equipe técnica funcionando, etc. Olha, eu não estou revelando nada, estou falando os critérios, né? Então nós vamos premiar 4 cidades, 4 prefeituras e reconhecer o trabalho já histórico que uma delas tem, né? Nesta área. Para a Rede Nossa São Paulo, para a sociedade civil. Bem, a ideia, eu acho que para a gente concluir aqui, e eu acabei esquecendo de falar, a segunda etapa do prêmio Cidades Sustentáveis, aí para continuar incentivando a gestão na inovação, no cumprimento das suas metas, será no final, já em 2016, quando a gestão já estiver caminhando para o seu final, aí já é um balanço das suas realizações mesmo como gestão pública, como políticas públicas bem-sucedidas, né? Isso vai ser muito importante, inclusive, para continuar incentivando as prefeituras, porque nós vamos ter a conferência, é você que vai falar da conferência, né? Mas eu vou fazer um link aqui. Nós vamos ter a Conferência Internacional sobre Cidades Sustentáveis em abril do ano que vem, em parceria com a Frente Nacional dos Prefeitos, e a gente está convidando um conjunto de prefeituras, prefeitos, secretários de diversas cidades do mundo, da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, América Latina, para virem a Brasília apresentar os seus exemplos, suas políticas públicas que foram bem-sucedidas, que acabaram se tornando referência nas áreas, nas respectivas áreas. Então nós vamos convidar várias cidades que ganharam o prêmio Cidade Verde Europeia nos últimos anos, porque se destacaram no planejamento, numa série de políticas públicas, em mobilidade, em energia, em qualidade de vida em geral nas suas cidades, e que tem, obviamente, a mostrar e a provocar prefeitos, partidos brasileiros para que persigam também essas boas práticas aí nas suas gestões, né? Então, fazendo o link com a premiação para o final da gestão, nós vamos começar a incentivar prefeituras brasileiras que se destaquem em determinadas áreas de planejamento, gestão e execução de políticas públicas que estejam em consonância com as diretrizes, os indicadores do programa Cidades Sustentáveis. No meio disso, nós estaremos nos preparando em 2016, eu estou colocando um pouco a agenda do planejamento da Rede Nossa São Paulo, mas que está, obviamente, à disposição para a gente debater na rede brasileira. A partir de 2016, nós estaremos novamente buscando a adesão de partidos candidatos no programa, né? A gente precisa ampliar essa aderência e, ao mesmo tempo, essa rede de cidades que estão começando a conversar aí no âmbito de prefeituras. Por isso que é importante a gente manter uma articulação forte na rede brasileira, porque nós estamos incentivando a formação de uma rede de prefeitos, de prefeituras, conversando com as associações, nos associando a eles em várias parcerias também, de municípios e de prefeitos, no sentido de construir essa cultura da sustentabilidade no planejamento de todas essas cidades e na execução das políticas públicas, principalmente, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente enfatize tudo isso que está se tornando referência, boas práticas de gestão pública que tem demonstrado bons resultados, porque ainda, acho que a gente ouviu muito isso aqui ontem e tal, ainda muita gente que está na política partidária, que disputa o poder, acha que meio ambiente, sustentabilidade só tem a ver com o meio ambiente, em primeiro lugar, né? Que é aquele 0,5% do orçamento que está lá, na raspa de tacho da sobra,
né? Às vezes muitas prefeituras nem Secretaria de Meio Ambiente tem, e a gente rompe com esse conceito que sustentabilidade é exclusivamente ambiental. A gente faz uma concepção integrada, sistêmica, do conceito de sustentabilidade na gestão pública, passando por todas as áreas e incentivando a conversa entre todas as áreas de políticas públicas dentro da gestão pública, né? Tem uma série de medidas, uma série de problemas numa Secretaria de Saúde que não tem a ver exatamente com a Secretaria de Saúde, tem a ver com a área de saneamento básico ou de mobilidade, né? De emissões, de acidentes de trânsito. Estava conversando com o Jacó agora, a gente tem esses índices enormes, o SUS paga uma conta gigantesca por causa dos acidentes de trânsito cada vez maiores nas nossas cidades e etc. E a gente tem muito pouca política preventiva, muito pouca direção defensiva, etc, etc. Ou seja, existe uma série de questões que nós podemos colocar cada vez mais nas diretrizes da gestão pública municipal, que não precisa investir um tostão, precisa mudar conceitos, precisa racionalizar custos, otimizar estratégias de gestão pública. Então, para desmistificar um outro elemento que a gente escuta às vezes por aí de prefeitos, de parte, não, vocês veem com essas ideias lá da Europa, isso tudo é muito caro para cá, entendeu? Energia solar, não sei o que e tal. Sustentabilidade não é só isso, é também isso, né? Também é buscar energia solar, buscar as fontes renováveis, etc, etc. Mas antes de mais nada, é mudar conceito e começar a fazer uma gestão que perceba o conflito de interesses que existe, e muitas vezes um conflito de interesses que continua atropelando qualquer perspectiva de futuro, de planejamento de médio e longo prazo, né? Com uma visão sempre muito imediatista, sempre muito calcada no curtíssimo prazo, como já foi falado aqui ontem também. Acho que todo mundo aqui sabe como o timing da política não é o timing da sustentabilidade, né? Esse tempo aí de curtíssimo prazo até a próxima eleição, até a reeleição, etc, etc. Acho que nós já discutimos isso aqui a exaustão ontem. Então, nós precisamos olhar dessa forma ampla, no sentido da sustentabilidade, articular as dimensões. A sustentabilidade também é política, né? É o aprofundamento, consolidação da democracia no médio e no longo prazo. Ela é econômica, ela é social, ela é ambiental e ela é cultural também, como a gente coloca no programa, né? Então, nós buscamos essa integração, vamos tentar articular esses elementos, tanto na conferência, com as boas práticas internacionais, como na premiação das próximas cidades, para a gente ter um novo impulso nas eleições de 2016 e ampliar a aderência dos partidos e dos candidatos à gestão pública sustentável, né, por meio do nosso programa. Eu já passo para você. Bom dia. Até adiantei um pouco esses slides, a gente tinha deixado para o final, mas eu acho que tem mais a ver a gente falar sobre isso agora. Em 2014, nós fizemos duas ações, o programa fez duas ações para ter uma aderência também dos candidatos aos governos estaduais, né? Em janeiro de 2014, nós realizamos em Porto Alegre, no âmbito do Fórum Social Temático que foi realizado lá, realizamos uma mesa de diálogo sobre cidades sustentáveis e as eleições de 2014. Na oportunidade, nós convidamos todos os partidos políticos e sua direção nacional, e 12 desses partidos estiveram presentes conosco. Então, os 12 principais partidos participaram dessa mesa, colocaram suas considerações em relação ao tema de cidades sustentáveis, e na oportunidade nós apresentamos uma carta compromisso. Não era exatamente a carta compromisso para os candidatos naquela oportunidade, mas uma carta compromisso que o partido político
se comprometia em mobilizar os deputados e senadores pela aprovação da PEC e também o partido para que seus candidatos fizessem uma adesão ao programa Cidades Sustentáveis. Então, nós tivemos a adesão de 12 partidos políticos. Essas informações constam no portal do programa Cidades Sustentáveis. E em setembro desse ano, em razão das eleições, aí a nossa São Paulo promoveu um encontro com os candidatos. Foi na Semana da Mobilidade. Todos os anos nós lançamos uma pesquisa sobre a mobilidade urbana na cidade de São Paulo, e nós aproveitamos a oportunidade para convidar os candidatos na ocasião para apresentarem suas ideias, suas propostas em relação ao tema de mobilidade e também se comprometerem com o programa Cidades Sustentáveis. Então, nós convidamos o Padilha, o Natalini, o Maringoni e o Alckmin, e desses, os três assinaram um compromisso com o programa Cidades Sustentáveis e também pela aprovação da PEC. Posterior a isso, nós tivemos contato com a coordenação do Alckmin, e que tem falado conosco que deve fazer uma adesão, até porque em 2010, quando nós lançamos a plataforma Cidades Sustentáveis, que foi um pouco o início do programa, nós também convidamos os candidatos na ocasião, e o Alckmin era um dos candidatos, e ele fez uma adesão. Depois a gente não deu continuidade no monitoramento, mas a ideia é que ele assine agora novamente. Agora eu vou ter que voltar. Pode ser. Bom, aí eu vou apresentar rapidamente o balanço atual do programa, né? Aqui, como o Maurício adiantou, nós temos hoje 273 municípios que fizeram adesão ao programa. Aqui tem uma divisão por estado. O pendrive que todos vão receber, nós fizemos uma apresentação mais detalhada, não só da Rede Nossa São Paulo, mas também do programa. Então, essa apresentação aqui vai estar disponível no pendrive que todos vão receber. Pode passar, Maurício, por favor. Todos que ficarem até o final. Bom, aqui também por estado, é mais como um gráfico. Pode passar, por favor. Aqui por região, nós colocamos uma divisão por região. A região sudeste, a gente tem o maior número de cidades signatárias, mas vocês podem perceber que a gente tem a adesão de municípios em todas as regiões do país. E também, reforçando até a questão do apartidarismo do programa, a gente tem todos os partidos políticos contemplados nessa lista de 273 municípios. Aí aqui tem um número, né, por região. Pode passar, por favor. Aqui, das 85 cidades com mais de 200 mil eleitores para as eleições de 2014, 47 cidades, que significam 55%, são signatárias do programa. Então, quando você fala 273 municípios, considerando que nós temos 5.570... 57, parece que subiu para 70, porque municípios parece pouco, mas considerando que são municípios, nós temos cidades de pequeno porte, médio, grande, e temos muitas metrópoles. Nós temos hoje 21 capitais que fizeram adesão ao programa Cidades Sustentáveis. E aqui um pouco para a gente fazer um acompanhamento também da população dessas cidades signatárias, né? Então, considerando a população do IBGE para 2010, nós temos 33%. Na realidade, acaba sendo o mesmo número, e aí a projeção do IBGE para 2014, também 33% da população brasileira moram nas cidades onde os prefeitos fizeram a adesão ao programa Cidades Sustentáveis. Bom, aí aqui o Maurício adiantou que
após a adesão, as prefeituras têm muitas dificuldades de iniciar o processo, de fazer o diagnóstico, de entender a ferramenta que a gente disponibiliza para eles trabalharem. E aí nós começamos a trabalhar nas capacitações por estados. Até em 2014 nós fizemos 14 estados, essas são as cidades, e a ideia sempre era fazer em alguma cidade, alguma capital, e convidar os municípios signatários do estado. Então nós temos toda a divisão ali. No total temos 256 cidades, mais ou menos, que participaram das capacitações. Evidente que, considerando 273 cidades são signatárias, mas dessas 256 que participaram, em alguns momentos não eram cidades signatárias. Nós tivemos o caso, acho que foi de Teresina, que nós estivemos lá, e o prefeito convidou alguns municípios da região metropolitana para que participassem da capacitação, para que eles tivessem a oportunidade também de conhecer o programa Cidades Sustentáveis. Só uma observação sobre as capacitações. Bom, elas todas geralmente são feitas em 2 dias, em média, e focada em gestores públicos, técnicos de diversas secretarias municipais e secretários municipais também. Muitos participaram do processo de capacitação. E várias vezes, já com mais de 1 ano de gestão, eles nos revelaram que pela primeira vez estavam fazendo uma reunião conjunta com todos os secretários para olhar para a prefeitura, para a gestão pública como um todo, com os indicadores, com os problemas. Está com mais de 1 ano de gestão, tinham feito uma reunião do secretariado todo para fazer planejamento para o município, né? Então eu acho que é importante perceber isso como muitas vezes um elemento externo, a sociedade civil provocando, porque eles se sentem provocados. Você está indo no município fazendo uma capacitação para discutir os problemas do município, são agentes da sociedade civil que estão ali, obviamente levando um conhecimento que eles não tinham, um software, um conjunto de indicadores, diretrizes, etc., mas que quando a reunião começa, a capacitação começa, acaba virando um pouco terapia de todos os problemas que existem naquele município, como encaixar as questões locais dentro das diretrizes e dos indicadores do programa, né? Então é uma experiência muito interessante, todos esses cursos de capacitação que nós fizemos, muitos secretários, inclusive, acordaram para o programa, entenderam o programa, inclusive como o programa facilitaria a sua própria gestão diante da secretaria e etc., como um instrumento e com as ferramentas que o programa oferece, né? Porque uma coisa é o prefeito assinar lá na campanha eleitoral, quando não é nem prefeito, é candidato, muitos assinam qualquer coisa, né? Está em campanha, assina. Outra coisa é, como é que nós vamos fazer? Eu assinei, me comprometi, né? Como é que nós vamos fazer? E agora? Aí quando eles começam a pôr a cabeça no processo, que tem que designar secretário, tem que designar técnicos para acompanhar o processo e tal, a coisa vai tomando um certo volume. E nós temos relatos e experiência de contato com diversas prefeituras que já nos disseram que ajudou muitíssimo o processo de planejamento e organização da gestão. E só reforçando também, algumas prefeituras criaram decretos constituindo grupos de trabalho dentro da administração para trabalhar o programa Cidades Sustentáveis, no caso de Campinas, que a gente tem, e alguns outros municípios. Isso é interessante porque acaba fazendo uma integração entre as áreas e, obviamente, é necessária essa integração e que muitas vezes, na maioria das vezes, isso não acontece na administração. E também só queria ressaltar, em alguns momentos dessas capacitações para os gestores públicos e técnicos, onde nós tínhamos identificado algum movimento da sociedade civil e alguns movimentos aqui da rede, acho, eu me lembro aqui no caso, o Ivan não está aqui, né? Em Belém nós fizemos isso,
nós também aproveitamos a oportunidade para reunir a sociedade civil para conversar sobre o monitoramento dos indicadores e das metas apresentadas pela Prefeitura. No caso, acho que Betim a gente não fez, a gente fez em Belém e alguns outros municípios. Bom, isso aqui também vai estar na apresentação, são os novos parceiros desse ano. A gente, até em função das capacitações, nós fizemos parcerias com várias associações de municípios nos estados, em todas as regiões, e aqui os nossos parceiros internacionais deste ano de 2014, que para nós é importante, que é uma troca de conhecimento aí com eles. Então são várias entidades, organizações internacionais que trabalham com o tema de cidades. Bom, aqui a PEC, na realidade a gente já comentou bastante ontem, só que a gente tem um desafio enorme agora, porque eu acho que, considerando esse novo legislativo eleito, né, a legislatura, eu acho que a gente tem um desafio enorme, porque muitos dos deputados, inclusive, que assinaram e que apoiaram a aprovação da PEC, devem sair da Câmara, e a gente vai ter todo um trabalho novamente. Então, a gente vai depender muito dos movimentos aqui, vários movimentos aqui, os representantes dos movimentos têm, certamente, têm contatos nas suas cidades. Acho que a gente fazer uma campanha grande pelo Brasil, pela aprovação, para que a PEC tenha validade já nas eleições de 2016. Então, a gente tem um desafio de aprovar em 2015 a PEC, porque ela tem que ser aprovada tanto na Câmara dos Deputados, em 2 votações no plenário. Ela já está pronta para plenário, a gente já teve 2 audiências públicas, tivemos também uma aprovação na comissão foi primeiro, nas comissões primeiro, e depois tivemos 2 audiências públicas, e na última nós tivemos um consenso de todos os participantes integrantes da comissão, e teve um substitutivo, que eram 2 propostas, e esse substitutivo que vai para plenário. Então, as informações também estão no portal, mas eu já faço aqui um apelo a todos os movimentos, que eu acho que isso vai ser importante para todos, e acho que todos podem contribuir para mobilizar os seus contatos, a sociedade civil, mobilizar os deputados para que eles se sensibilizem e aprovem a PEC em 2015. Bom, em função até da PEC... mas tira da apresentação, deixa o pessoal no meu vídeo. Deu o número da PEC? Bom, a PEC, na realidade, como são 2, 10 e 52 2011. Há um substitutivo das 2. As 2, elas foram analisadas juntas, né? Então elas foram apensadas. Então é 10 e 52 2011. O Oded quer comentar uma matéria que saiu hoje no UOL sobre metas. No UOL, na Folha de São Paulo, no UOL também, mas é a manchete da Folha de São Paulo de hoje. Tem isso aqui já é a matéria. A manchete principal da Folha de São Paulo de hoje é sobre o não cumprimento pelo Haddad de algumas metas do plano de metas, na área da saúde. Então, e aí vai destrinchando na questão do atendimento, e dentro da matéria, de olho nas metas, cooperando da gente, porque é uma coisa que a gente está lançando, de olho nas metas, e ali fala, das 10 metas previstas para a saúde até 2016, a Haddad completou até agora Bom, e das 43 prometidas, por exemplo, 4 ficaram prontas, 11 em licitação, ritmo sobre a questão das CAPs e a questão dos hospitais, né? Então, só para mostrar para vocês que isso é assunto na cidade, né? Foi um trabalho junto com a mídia, não foi de cara, assim, foi um trabalho
de convencimento lento. Essa ficha caiu hoje para a sociedade, as organizações da sociedade fazem suas metas. No debate das metas, tivemos mais de 9.000 propostas nas audiências públicas em São Paulo. Foram 35 audiências públicas, em 32 regiões e 3 temáticas. Tem um conselho que acompanha o plano de metas, formado por conselheiros do Conselho da Cidade, 2 conselheiros de cada subprefeitura, 32 subprefeituras, e conselheiros dos conselhos temáticos, chamado CEPOP, Conselho de Planejamento e Orçamento Participativo. Então tem toda uma rede montada em cima das metas. E eu garanto para vocês que o prefeito deve ficar preocupado, né? Mas estou falando, esse é a manchete principal da Folha de São Paulo. Essa é a manchete principal. Então, só para dizer para vocês que não basta ter a lei aprovada, tá? Em muitas cidades, a lei é aprovada, mas a sociedade não se ligou e não fez a mídia se ligar. Então, na hora da gente, Carlos Ilhéus, na hora da gente aprovar a PEC, por isso que é tão importante aprovar a PEC, cada prefeito da cidade de vocês que não tem um plano de metas, vai ter que estabelecer um plano de metas, colocando diretrizes da campanha, tá? O que ele pretende atingir até o fim da gestão. Então, a mobilização em torno do plano de metas, acompanhamento do plano de metas, que tem inclusive a ver com a educação, né, é fundamental para todos nós. A gente vai montar a estratégia, mas a participação de todos vocês vai ser muito, muito importante. Tá? Obrigada, Beth. Bom, aqui, acho que a gente não trouxe, não deu para todo mundo, a gente tinha uma filipetinha aí da conferência. Nós estamos organizando uma conferência internacional de cidades sustentáveis para 2015, com foco em políticas públicas inovadoras. Inicialmente, essa conferência seria realizada em São Paulo e nós recebemos uma proposta, porque a Frente Nacional de Prefeitos realiza de 2 em 2 anos o encontro dos municípios com o desenvolvimento sustentável. E eles já tinham uma estrutura já montada no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, e nos ofereceram uma parceria para a gente realizar a conferência internacional no âmbito do MDS. Obviamente, nós aceitamos que a gente já tinha toda a estrutura montada. E também, eu acho que até uma forma, porque acho que o público é o mesmo, eles mobilizam muitos prefeitos, e a ideia é que a gente leve realmente muitos prefeitos para conhecerem as experiências nacionais e internacionais. E aí, aqui, o exemplo bem sucedido, eu já falei o tema da conferência, os palestrantes são prefeitos brasileiros e internacionais de várias partes do mundo, e aí a gente está convidando aqui os nacionais, e também acho que aqui, deixa eu só passar aqui. Aqui a gente tem a lista das cidades internacionais convidadas, né? Aqui está por continente: América do Norte, América do Sul, Europa, América Latina e Ásia, né? Então, são 27 cidades que nós convidamos até o momento, os prefeitos. Para viabilizar a vinda desses prefeitos, a gente tem feito parceria com os consulados. Então, até o momento, nós já estivemos, o Oded tem visitado bastante os consulados, então, 10 consulados, e todos são muito receptivos e parceiros na proposta de trazer esses prefeitos para apresentarem suas experiências. A maioria dessas cidades, aliás, todas, são experiências que já temos disponível no banco de boas práticas do portal Cidades Sustentáveis e que contempla também os 12 eixos da plataforma Cidades Sustentáveis. Além dos 12 eixos, que a gente vai ter painel pelos 12 eixos, são 12 temas, nós temos, então, reforçando o que o Maurício falou, a gente vai ter uma mesa com as cidades vencedoras do Capital Verde Europeia, que são 7 cidades, também uma mesa sobre revitalização dos centros urbanos e uma mesa sobre planejando cidades do futuro, que eu acho que aqui alguém ontem também citou isso, né? A importância de você fazer um planejamento não só para os 4 anos, mas para médio e longo prazo, né? Então, em todas as mesas nós teremos
prefeitos nacionais e internacionais. É isso, muito obrigada. A Clara agora vai apresentar alguns instrumentos, ferramentas. Ela ficou bem prejudicada, ficar com uns 15 minutos, pode ser, Clara? Tá? Para depois ter um tempo para perguntas e respostas até a hora do almoço, que é no máximo 1 hora. Enquanto a Clara termina de colocar aí, foi bom a Zuleika citar do pendrive, que vai ter as apresentações, porque o Carlos ofereceu o presente, falou do pendrive, mas não falou que quase tudo do evento está no pendrive. Então, ok, vocês vão ter acesso a tudo. O que não vai estar, é a filmagem que a gente vai tentar depois, quando editado, colocar no pendrive, tá? Oi? Sim, senhora. Sim, senhora. Oi, bom dia. Eu vou tentar ser super breve, porque tá todo mundo com fome já. Então, como o Maurício já adiantou uma parte, eu acho que já facilita aqui também, né? Bom, qual era a ideia? Como a gente montou o programa Cidades Sustentáveis, a gente precisava de uma plataforma para os prefeitos preencherem os dados e disponibilizarem esses indicadores publicamente. Baseado nisso, a gente pensou o que a gente poderia desenvolver, né, de software, já que as cidades da rede brasileira também utilizavam softwares para colocar os seus indicadores. Então a gente queria aproveitar a oportunidade e conseguir juntar as duas coisas num sistema só. Então a gente começou a desenvolver essa plataforma de indicadores, que a gente deu o nome de IOTA, num projeto em conjunto com a Vina Américas, como a Lucenir mencionou ontem, sobre os aplicativos cívicos, né, faz parte desse programa. E essa plataforma ela é muito flexível, porque a gente pode inserir diversos indicadores, trabalhar com a regionalização do município, acompanhar a série histórica, comparar cidades. E a gente disponibilizou o software em formato aberto, livre, para quem quiser baixar. Aqui tem, naquele manual que o Maurício mostrou, a gente tem o passo a passo de como você faz para instalar. No caso das cidades da rede brasileira, a gente utiliza todos dentro da mesma plataforma. A gente não precisa cada um instalar a sua, mesmo porque a gente quer a comparabilidade dos dados, né? Esse seria um caso para alguém que quisesse utilizar o software para acompanhar indicadores em outros projetos. Então aqui o primeiro exemplo é a página das prefeituras signatárias, né? Ela é uma instalação desse software. Então aqui a gente utiliza para as cidades que são signatárias preencherem os indicadores no sistema, e aí você tem uma consulta por estado e por cidade. Cada cidade tem a sua página e cada espaço desse é o que a gente está chamando de observatório. Por quê? Porque nele você disponibiliza todos os dados do município, você pode disponibilizar o seu programa de metas, você pode estabelecer metas associadas a indicadores dentro do sistema, e a gente tem como acompanhar as cidades que são signatárias do programa. Então a gente estipulou 100 indicadores básicos. Essas prefeituras elas têm que preencher esses 100 indicadores básicos, mas também, como o Maurício bem disse, elas podem criar novos indicadores de acordo com a realidade de cada município. E o interessante é o estímulo a trabalhar com os dados regionalizados. No começo essa foi uma maior dificuldade, mas agora as prefeituras já estão começando, as que estão mais avançadas, que já preencheram todos os dados, incluíram indicadores novos, agora elas estão começando a trabalhar também com dados regionalizados. E a gente sabe que isso é muito importante para a gente poder acompanhar a diferença entre os indicadores na cidade e poder medir a desigualdade entre as regiões, né? Então esse eu acho que foi um avanço grande, que agora a gente entra nessa segunda etapa, que eu acho que seria muito interessante para a gente conseguir estimular que mais e mais prefeituras não só preenchessem seus indicadores para a cidade, mas trabalhassem mais com dados regionalizados. Inclusive porque isso é critério do prêmio, né? O Maurício aqui falou rapidamente do prêmio, mas um dos critérios do prêmio que dá e pontua é se a cidade trabalhou com dados regionalizados.
Aí a gente tem a página da Rede Brasileira, que também utiliza o mesmo software. Até agora a gente tem 19 movimentos que estão cadastrados, com diferentes graus de preenchimento, né? Então, um convite a vocês conhecerem a plataforma. Cidades que quiserem, que fazem parte da rede e quiserem usuário e senha, podem falar comigo. A gente pode marcar uma conversa para poder explicar como funciona melhor. A gente desenvolveu 2 tutoriais para essa plataforma, um tutorial em português para a Rede Brasileira e um tutorial em espanhol para a Rede Latino-Americana, que também está usando, né? Que daí é o próximo exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Então, acho que é muito interessante porque a gente pode comparar os indicadores das nossas cidades, né? Se a gente usar cada uma plataforma separada, a gente não tem como fazer isso de maneira mais sistemática, essa comparação. Então, a gente utilizando a mesma plataforma, a gente tem como comparar também os indicadores. Aqui é a página, a mesma página só que da rede latino-americana. A gente já tem 10 países cadastrados. Ela soma os usuários da rede brasileira mais os usuários dos outros países da América Latina, então são 19 movimentos brasileiros e 37 cadastrados latino-americanos, num total de 56. Então aqui nessa plataforma a gente tem 56 usuários cadastrados, e ela é bilíngue também, então eu posso alternar o idioma, posso ver tanto em português como em espanhol. A gente tem esses 10 países cadastrados e, imagina, pode passar. E aqui os 2 tutoriais que a gente desenvolveu, como eu falei para vocês. E o interessante dessa plataforma é que a gente pensou toda em formato aberto. Por quê? Porque a gente queria que os dados fossem de fácil disponibilização também. Então, depois que você preenche os dados no sistema, tanto para a plataforma das cidades como para a plataforma das prefeituras, a gente consegue exportar esses dados em formato aberto para reutilizar, para fazer relatórios, para o que a gente precisar, né? A gente não precisa ficar copiando os dados, baixa uma planilha e aí nessa planilha a gente tem todos os dados. E outra coisa interessante da plataforma é que ela trabalha com a montagem de indicadores que a gente chamou por variáveis. O que seria isso? A gente monta a fórmula que a gente vai usar para calcular o indicador. Então, fica bem transparente quais são os dados que eu estou usando, né? Eu não fico só com aquele valor final do indicador, mortalidade infantil, 11. Não, eu sei quantas crianças, sobre o total de nascidas vivas, né? Eu consigo saber todos os dados que estão sendo utilizados para compor aquele indicador, e isso é super importante. Então, quando eu baixo do sistema, eu posso usar tanto o valor do indicador pronto, como eu posso usar também os valores absolutos que foram usados para compor o indicador. Então, assim, eu estou falando super rápido aqui sobre a plataforma, mas depois quem tiver mais dúvidas e quiser falar comigo, estou à disposição. A gente já realizou 2 oficinas para a Rede Brasileira, uma presencial, uma virtual, e 2 oficinas virtuais para a Rede Latino-Americana a respeito da plataforma. Aqui a gente comentou, a Luanda comentou ontem na apresentação dela, né, que foi um sistema que a gente desenvolveu para as eleições agora de 2014, justamente para cadastrar, com o objetivo de cadastrar as promessas dos candidatos aos governos do Estado e à presidência da República, né? A Rede Nossa São Paulo alimentou algumas informações, a gente já tem isso guardado, a gente alimentou tanto para o governo do Estado de São Paulo como para a presidência. O interessante dessa plataforma, que talvez a gente possa pensar um pouco à tarde no planejamento, é que ela pode ser reutilizada na eleição para a prefeitura. Então, acho que a gente pode fazer um planejamento para, nas próximas eleições, as cidades conseguirem alimentar as promessas dos candidatos a prefeito, né? Ela já está preparada para isso, é só a gente adicionar uma nova gestão, prefeitura, e aí cada cidade alimentaria com os candidatos da sua cidade, com as propostas da sua cidade. Quem quiser também tiver feito esse levantamento das promessas para governo do Estado, pode inserir na plataforma. A plataforma ainda está aberta para inserir esses dados. E aí depois fica mais fácil também de
acompanhar. A gente também está colocando agora nela para você exportar também a planilha. Então depois você pode baixar os dados e ter todas as promessas num arquivo de Excel. Aqui a gente desenvolveu um tutorial de uso da ferramenta, então quem tiver o interesse também pode falar comigo, eu passo por e-mail. É super simples de usar, é super simples. Você só precisa cadastrar os candidatos e depois você vincula as promessas a cada um dos candidatos. E os temas, você escolhe o tema de política pública que você quer cadastrar aquela informação, aquela proposta que ele fez durante a eleição. Bom, e aqui é o sistema que a gente está em desenvolvimento ainda. A primeira fase do projeto vai ficar pronta agora no final de dezembro e no início do ano vai ficar pronta a segunda fase. Eu vou explicar para vocês como que a ferramenta funciona, porque nesse caso a gente não tem como usar em conjunto. Quem quiser replicar a ferramenta no seu município vai ter que fazer a instalação no seu servidor. Por quê? Porque metas da prefeitura a gente não tem como comparar entre as cidades, né? Não é que nem os indicadores que a gente pode comparar e trabalhar em conjunto. As metas a gente não tem como fazer isso. Então aí ele está todo preparado para isso, inclusive para tradução em espanhol. E a gente está pensando um modelo bem flexível que as cidades elas podem tanto cadastrar as metas que a prefeitura estabeleceu, como ela pode fazer um vínculo com o banco de dados com a prefeitura, caso a prefeitura disponibilize esses dados em formato aberto, que é o caso de São Paulo. Então a gente já está puxando automaticamente todas as metas e o status da onde elas estão, né, para desenvolver esse projeto. Esse projeto também é patrocinado pelo fundo, né, da Vina Américas, e a gente tem uma parceria com o MIT, porque junto com o website a gente está desenvolvendo, o MIT está desenvolvendo para a gente um aplicativo de celular. Então eu posso monitorar as metas com o celular também. Então eu pego o celular, eu escolho a meta que eu quero monitorar, eu posso acrescentar comentários àquela meta, fotos, arquivos de áudio via celular. E no celular é interessante também que além de eu poder monitorar só colocando comentários e fotos, eu posso montar enquetes. Então, por exemplo, eu tenho uma meta e eu quero fazer uma consulta na minha região se por exemplo, vai ser instalada uma EMEI numa região X. E eu quero saber se as pessoas do entorno estão cientes que naquele local da cidade vai ter a instalação de uma escola, né? Então eu posso fazer as entrevistas, eu guardo as respostas no celular e eu subo para o site e aí eu tenho gráficos explicando quantas pessoas responderam tal coisa, isso vai para um mapa, fica mapeado. E aí esses dois sistemas, a gente está trabalhando agora em dezembro, a integração final desses dois sistemas, do aplicativo móvel e do site. Não é só São Paulo. Do MIT também vai estar disponível para as outras cidades, porque é cadastro também. Você cadastra um usuário na internet e você pode utilizar. Então aqui que eu já falei, né, que a ideia do aplicativo é justamente monitorar as metas, por enquanto, das prefeituras, né, aberto para qualquer cidade. Qual que é a ideia? Informar a população, né, sobre as metas do governo, promover a participação das pessoas por meio tanto de monitoramento como de montagem de campanhas, porque essa é a segunda parte que a gente vai desenvolver o ano que vem para o sistema, é que as organizações vão poder montar campanhas com esses dados das metas e de indicadores e poder disparar isso via celular para um grupo de pessoas, né? No caso de São Paulo, a gente está com um foco muito forte nos conselhos participativos, porque lá a gente tem essa instância, os conselhos participativos são por subprefeitura, então a gente está trabalhando com capacitação com esses conselheiros, né? Já fizemos 3 capacitações para o aplicativo do MIT, o ano que vem vamos fazer capacitação para o uso da ferramenta de uma maneira geral, para esses conselheiros acompanharem o processo e divulgarem nas suas regiões, né? Multiplicarem nas regiões da cidade. Não, mas a gente pode explicar rapidinho. O conselho da cidade subdividido. Nas 32 prefeituras. E aí as subprefeituras têm representantes, números diferentes de representantes de acordo com a população da região.
Foram eleitos. Voto direto. Bom, agora rapidinho para finalizar. As ferramentas, né? Monitoramento de metas, com inserção de comentários, fotos e arquivos de áudio. A gente vai poder monitorar por região da cidade, porque a gente vai ter filtro. Então, por exemplo, eu quero saber quais são as metas que estão próximas do meu endereço. Eu coloco lá meu CEP e vai aparecer no mapa para mim as metas próximas à minha região. Eu posso fazer a pesquisa por distrito da cidade, por subprefeitura da cidade, aí ver todas as metas que estão destinadas para aquela subprefeitura. Essa eu acho que é uma coisa interessante, porque os conselheiros, eles reclamam muito que no site do programa de metas, no Planeja Sampa, eles não conseguem fazer essa busca por distrito, por exemplo, de maneira fácil. Eles têm que entrar dentro da meta, olhar todos os projetos que estão associados, e a gente quer fazer um site bem dinâmico e bem fácil de usar, assim, uma coisa que você bata o olho e seja tudo muito intuitivo, né? Para pessoas com vários níveis de uso de tecnologia possam utilizar. E o aplicativo móvel, montar as campanhas, como eu já falei para vocês também, e o aplicativo móvel para monitoramento de metas e que vai estar integrado com esse site. Acho que é o último, né? Então, aqui para não estourar meu tempo, eu estou à disposição, se vocês quiserem conversar, fazer perguntas ou esclarecer dúvidas, ou mesmo se alguém quiser usuário e senha para conhecer a plataforma IOTA. E o site de Olho nas Metas, a gente também deixou um espaço lá para as pessoas que quiserem preencher com um e-mail para receber informações depois quando o software estiver pronto, para a gente mandar essas informações para vocês por e-mail. E depois também, quando estiver pronto, a gente vai fazer um lançamento e vai avisar os movimentos também para ver depois quem quer adaptar para a sua cidade, porque a gente está fazendo justamente com a intenção de replicabilidade. Tá bom? Obrigada. Bom, nós temos alguns minutos ainda para perguntas, né? A gente possa fazer de alguma forma inscrições com a Carolina. 2 minutos para perguntas, já tem projeto. Eu peço para as pessoas que forem, né, já vindo para frente para facilitar, nós não vamos fazer com cartela, vai ser só gravado, tá? Então, 2 minutos e a gente faz blocos de 3 perguntas no dia 6. Você quer fazer? Quantas pessoas vêm aqui, mas 3 lembretes. Primeiro, tem algumas pessoas, poucas, que não assinaram a lista ontem. Por favor, assinem, inclusive para receber informação e tudo, é importante que estejam na lista. Hoje tem lista? A lista está aqui, direto. No dia de hoje. Não, é a lista do evento. A lista do evento, teve gente que chegou ontem e não participou e não fez o registro, é isso. Segundo, lembrem-se do pendrive, de pegar. A Karina vai ficar aqui, inclusive durante a hora do almoço, só aqueles que não são os membros e observadores que vão ficar à tarde. Só eles vão receber. Mas lembrem-se de pegar. Os outros vão receber à noite. Só os que não são membros e observadores, apenas os convidados. Os que vão trabalhar à tarde só vão receber à noite. Tá? E, por fim, tem mais uma recomendação que a Karina me pediu para fazer. Karina, eram 3. Assina. Ah, sim, o dinheiro está acabando. Quem precisa do reembolso, logo, por favor. Ruth, depois a Bianca e o Jefferson, tá? 2 minutos com tempo controlado. E depois as respostas também serão de 2 minutos, viu, Maurício, Clara e Lulê. Bom dia a todos. Eu só queria sair um pouco do rumo e dar um apoio para a fala da nossa amiga que ficou meio esquecido durante o dia. Eu acho que eu fiquei aqui nos últimos 2 dias tentando me enfronhar no que está acontecendo, e eu percebi que tem um foco muito sério e determinado nas ferramentas administrativas de como fazer com que esse movimento tenha uma repercussão a nível de capilaridade, que é essa palavra usada, dentro do país, que eu acho isso lindo e maravilhoso. Mas eu tenho um outro
viés, né, porque eu também estou achando que existe uma coisa chamada transversalidade. Então eu queria aproveitar o meu input, que é uma coisa mais artística, e talvez sugerir uma coisa. A nossa colega aí falou uma coisa relacionada com criança e esperança. Eu acho que, e alguém falou aqui, me desculpa, mas minha memória não é muito, né? Bom, enfim, a lei aprovou, mas a sociedade não se ligou ou não teve conhecimento do esforço feito e realizado, né? Então é um esforço muito grande, e eu não sei até que ponto isso daí, sabe, as pessoas têm noção do que está acontecendo. Então a minha sugestão seria talvez sugerir um Dia Nacional da Cidade Sustentável, né? Como, assim, não como tema, mas simplesmente o Dia Nacional. E cada um vai, dentro do teu universo, dentro da tua prática, vai sair à rua e fazer alguma coisa, 30 segundos, 29, e vai tentar fazer com que tome, sabe, que o projeto saia do escritório, saia das redes sociais e comece a entrar. Talvez vocês já façam isso, mas talvez num núcleo maior. O que eu acho seria ocupar um espaço ocioso para expor o movimento e conseguir adesão da opinião pública e, eventualmente, do setor empresarial, que ficará mais sensibilizado no sentido de patrocinar o movimento como um todo ou como células individuais. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado. Bianca? Bom, o que eu queria colocar é que eu vejo um pouco uma discrepância quando eu vejo a questão das metas entre a gestão pública e a política em si. Porque, assim, eu gosto muito de política, até penso talvez algum dia me candidatar a alguma coisa, e aí eu quase desisto quando eu penso quanta mentira eu vou ter que contar para ser eleita, né? Porque o que elege, por exemplo, quando o prefeito vai e ele fala assim, eu vou fazer 40 creches, 40 escolas e não sei o que, né? Quem conhece gestão pública sabe o quanto é difícil você conseguir desapropriar um terreno, depois fazer a licitação, projeto, a verba. E sabe que, assim, são metas que as promessas já são praticamente impossíveis, mas é baseado na promessa que a população elege o político. E a ação como daquele menino do Politize é essencial, porque a partir do momento que a população começar a entender como funciona e como é burocrático, como é travado o sistema da gestão pública, talvez comece a questionar as promessas e talvez o político tenha que prometer menos ou mentir menos para conseguir voto e para ser eleito. Porque eu, não sei, eu vejo pontos de luz na política e eu acredito que nem todos queiram fazer, eles gostariam de fazer mais, né? Mas a gente tem um sistema travado, burocrático, um sistema que não está funcionando, né? Então, assim, a gente fala em reforma política, é essencial, mas a gente precisa de novas ferramentas de gestão também, né? Aí sim a gente começa a poder ter metas reais e a poder cobrar resultados reais da política. Jefferson? Não, a minha questão é bem rápida, simples. Em relação às capacitações do programa Cidades Sustentáveis, eu vi ali até que Florianópolis estava pintadinho de amarelo. Eu queria saber quanto tempo mais ou menos a rede precisa para planejar essa capacitação, porque em março do ano que vem a gente está pensando em fazer um evento do Floripa de Quero Bem para reunir as instituições que fazem parte do movimento, e a proposta desse evento de março é realmente como engajar essas instituições que fazem parte do movimento para fazer o acompanhamento do nosso plano de metas. Então, eu pensei que talvez a gente poderia aproveitar o momento e também chamar o poder público para incluir essa capacitação, e daí queria conversar com vocês para ver o que seria necessário para poder incluir isso no nosso planejamento. Obrigado. Vou responder alguma coisa agora, a Zuleika ou o Maurício, depois voltamos a ter mais 3 blocos. Tá. Bom, em relação às capacitações, o que acontece? A gente tem apoio evidente para a equipe, né, passagens, hospedagens, né? Agora, a estrutura, primeiro os conteúdos nós já temos. A gente trabalha com o Guia de Gestão Pública Sustentável, que a gente apresentou rapidamente, que passa, na realidade é um auxílio, né? Então, o primeiro dia da capacitação, ele é muito voltado para a parte teórica,
conceitual do programa Cidades Sustentáveis. Então, a gente passa pelos 12 eixos temáticos, a gente fala um pouco da questão do planejamento em si, né, da forma sistêmica que você tem que enxergar o planejamento. E o segundo dia, e aí é um meio período, que é uma oficina técnica para a utilização do sistema, né, que é a parte que a Clara apresenta. E aí é como entrar no sistema, como preencher os indicadores no sistema. Então, a estrutura, o curso é 1 dia e meio, e aí a gente tem o apoio, então, para as capacitações para a equipe. Agora, o que demora um pouco mais, normalmente, o que a gente faz? A gente tem feito, pelo menos é o que nós temos feito até agora, nós temos realizado nos estados, normalmente, na maioria das vezes, nas capitais, e aí nós convidamos a prefeitura para sediar a capacitação. E aí até uma forma de engajamento da prefeitura local. Então, normalmente, os prefeitos das capitais comparecem à abertura, né? Isso dá uma certa credibilidade e também leva outros prefeitos, e também eles acabam disponibilizando os espaços que a gente necessita. Então, o primeiro dia é um auditório comum, mas o segundo dia a gente necessita de uma sala com computadores, porque aí é uma parte mais teórica mesmo para entrar no sistema. Agora, eu quero só fazer uma observação à questão do Jefferson. Vocês estavam pensando capacitação para a sociedade civil e talvez convidar a gestão. Não, a ideia porque assim, para o monitoramento das metas, eu entendi, certo? Então, aí eu acho que é o seguinte, pode até fazer um momento junto, gestores públicos, sociedade civil, a parte de conteúdo. A parte de estratégia de monitoramento, eu acho que é importante fazer separado, porque aí tem um repertório próprio, estratégias, etc., né? Acho que podemos fazer junto e separado num segundo momento. Só uma observação sobre o que a Bianca falou. Você vai responder? Você vai colocar? Não, só quero fazer uma observação, que é o seguinte, eu acho que o instrumento, a lei das metas, não é de uma hora para outra que a lei funciona a ponto de impactar tanto a gestão pública segundo os usos e costumes da política. Certo? Quer dizer, nós temos toda essa cultura política que não se adapta de uma hora para outra. Mas a existência da lei antecipa para o momento eleitoral já um cuidado muito maior com o que se promete. Porque a lei vincula exatamente a promessa à meta. O que ele prometer na campanha, ele tem que transformar em meta. Se não transformar, ele está fora da lei, pode cobrar. Então, civiliza um pouco o processo. O candidato vai ter que olhar para o orçamento, vai ter que olhar para o que cabe dentro do orçamento, dentro do planejamento para 4 anos. E se ele quer ser candidato, ele precisa saber que vai ter todo esse tempo de licitação, projeto, edital, não sei o quê, que ele não pode prometer um monte de coisa que ele não vai conseguir cumprir, porque vai ser ruim para ele, para a avaliação do programa dele, né? Gente, o Oded ainda vai responder. Tem 3 pessoas que se inscreveram. Acho que essas 3 pessoas poderiam as perguntas por escrito e depois serão respondidas, é isso? Não muda o critério. Então não muda o critério, muda o mundo. 2 minutos para o Oded. Mas já venham para frente. Ninguém respeita, a gente não pode ficar nesse clima. 2 minutos para o Oded. Não, acho que é interessante passar para vocês a experiência, porque isso... Não é você não, você pode falar. Sou doido. Critério diferente, vou mudar o critério. Não teoria, mas o que aconteceu, acho que passar para vocês o que aconteceu foi interessante. Em todo o processo eleitoral, a gente enfatizou bastante o plano de metas e que aquele que vai prometer alguma coisa vai ter que cumprir lá na frente. Então isso foi bastante enfatizado com todos os candidatos. Então eles tomaram cuidado. E o prefeito, o candidato que ganhou, ele se embasou muito nos nossos indicadores, ele estudou bastante, fez um programa de governo, inclusive quando ele apresentou o plano de metas, ele falou,
eu não precisei de muito tempo, porque eu já tinha pronto e eu já sabia quais são as metas que eu ia estabelecer, porque ele sabe que teria que ser cumpridas, né? Então, uma das vantagens do plano de metas é fazer com que os candidatos já se preparem fazendo um plano, um programa factível. Uma coisa é fazer e depois cumprir ou não cumprir, aí depende da eficiência da máquina. Como vocês estão vendo, ele está tendo dificuldade, ele deve estar preocupado em cumprir ou não cumprir. Então, cada vez menos, né, você, no caso onde você tem plano de metas, você tem indicadores, você não tem necessidade de mentir. Aliás, você tem um risco de você mentir, né? Porque você pode ser pego lá na frente, e ao contrário que era antes, você podia mentir e todo mundo se esquecia do que aconteceu. Então a gente tem uma memória de todas as promessas de campanha transformadas em plano de metas. E agora? Então, só esclarecendo, eu acho que eu fui infeliz quando eu falei em Criança Esperança. Na verdade, aquele projeto de cidade global, sabe? Onde a gente não para um segundo não, que a gente passa o dia inteiro, então a manhã inteira, em parceria com a prefeitura, fazendo tendas. E nessas tendas teriam falando sobre a cidade sustentável e a gente faria eventos sobre alguns temas interessantes sobre a cidade sustentável. Porque, para mim, o poder que vai alterar isso é o poder popular. A gente está muito focado no legislativo e tal, e o povo, e os estudantes, e os jovens, né? Como é que a gente vai vincular isso? Como é que a gente vai trazer isso? Então, eu acho que a gente pode fazer muitas coisas, como parcerias com universidades, fazer oficinas, onde alguns cursos, onde com a universidade esses cursos sejam uma taxa, onde se tenha uma carga horária para cumprir, e esses cursos são cumpridos com a carga horária X, e o resto das cargas horárias vai cumprir lá na cidade sustentável com a gente, entende? Então, a forma também da gente chamar pessoas para estar ao nosso lado, de uma forma voluntária, mas aprendendo. Então, eu estou chegando agora, não sei se eu estou falando, mas assim, eu fico pensando sobre isso. Eu acho que o foco está muito nos poderes legislativo, executivo, mas eu acho que quem faz esse movimento é um movimento que precisa ser popular. Então a gente precisa convidar a população para participar, para conhecer isso. É isso, obrigada. Tá. A minha também não é bem uma pergunta, mas quando a gente começou a trabalhar com os indicadores, nós descobrimos, quer dizer, descobri, eu acho que talvez muitos saibam, e eu também não tenho conhecimento de todos os softwares de orçamento das prefeituras, mas o nosso aqui de Ilhabela, onde você cadastra os PPAs, você tem um espaço obrigatório de botar todas as metas, e fica registrado lá. Então eu estava até depois refletindo essa competitividade de ferramentas, porque lá está cadastrado. Tudo bem que, como lá não está muito estruturado, as metas que tinha lá, você dá um exemplo de uma meta que estava no nosso plano, nosso PPA de 5 anos. Orçamento para 5 anos, para 4 anos, 30 milhões, 36, vou arredondar aqui. Meta, gastar 2 milhões por mês. Essa era a meta que estava lá, certo? E aí nós fomos convidados pela prefeitura para fazer uma palestra de indicadores, porque a gente descobriu que eles não cadastravam indicadores por total desconhecimento de como funcionam indicadores. E neste ano, no nosso PPA, tem 70 indicadores, assim, usando um português meio chulo, meia boca, mas eles colocaram 70 indicadores lá dentro. Então, a minha reflexão aqui é se a gente não deveria fazer uma revisão dos softwares das prefeituras, porque eu acredito que não deve ter tantos, se não tem espaço lá para colocar os indicadores também. Socorro? É para você, Clara. Clara. Clara, existe a possibilidade, ou já pensaram na possibilidade de que a plataforma ela possa trazer os indicadores, trazer informações da base do IBGE? Porque isso é algo que eu acho que dá muito trabalho também, mesmo para a gente, para os movimentos, não é fácil a gente encontrar os indicadores para colocar lá. A outra, podemos usar no município de olho nas promessas, mas pegando mesmo as promessas anteriores, né, de 2012, de quem já é prefeito e está lá? Essa é outra pergunta. E a sugestão é que a gente, bom, no caso do Politize, que é entrando nas escolas, como a Odete uma vez me falou, eu acho que será muito importante entrar com essa parte de
de formação mesmo da criança. Pegar essa plataforma do Politize e colocar isso dentro. E o outro é que o tutorial seja enviado já para todo mundo, porque às vezes eu fico até com vergonha de ligar para você para ter que pedir alguma coisa, porque deve ser ligação de tudo que é lugar do mundo. E aí você mandar logo para todo mundo o tutorial. Tá joia? Clara? Que bom, significa que nós estamos trabalhando. Boa. Gostei. Não, tudo bem, eu posso mandar de novo. Eu mandei naquela época que a gente... Lembra que a gente fez as reuniões? Então, com relação a 2012, eu só vou ver com a programação se tem espaço para anos anteriores. Eu posso ver com eles, acho que não deve ser muito complicado fazê-lo. E com relação ao IBGE, uma coisa que a gente tem pensado muito nisso, mas não é uma coisa tão fácil. Agora que a gente está na última fase do IOTA, que daí é uma coisa muito técnica, que é implementação do RDF. Esse RDF, ele permite puxar dados de outros sites que são abertos, né? Então, a partir da 100% da implementação disso, a gente pode tentar ver uma maneira. A gente já tentou conversar com eles, fazer uma parceria, o Thiago também já tentou conversar, ver como poderia, porque os dados que estão lá, eles não são tão abertos, entendeu? Não é... Então, eles não cobram de tudo, né? Se você baixar de lá, você consegue, mas se você quiser o CDzinho, você tem que pagar. Com tudo, você tem que pagar. Mas se você quiser baixar o banco de lá... Mas ele, assim, ele não tá num formato que dá pra você entrar com o robozinho e puxar, entendeu? Então, eu preciso ver com o Thiago se a partir da implementação do RDF, se a gente consegue fazer alguma coisa mais automática. Então, a observação do SEAD está estruturadinho assim, só vale para São Paulo. É, mas só vale para São Paulo. Maurício, agora respondendo ao Carlos. Bom, você fez uma proposta, na verdade, né, de tentar ver uma espécie de padronização do software utilizado pelas prefeituras, que já tem... Agora o PPA tem um timing diferente do plano de metas, né? Então o PPA é para o segundo ano do governo, até o primeiro ano do outro, metas vinculadas à gestão do eleito, né? E o PPA, assim, historicamente, embora a gente sempre tenha tentado valorizar ele como organizações da sociedade civil, é uma coisa meio assim, né? Burocrática, não entra no debate com a sociedade, etc. Os caras fazem, não fazem questão de nem mostrar, deixa lá escondido e tal. Como você falou aí, o cara pegou 36 milhões e aí dividiu, a meta era 2 milhões por... Né? É qualquer coisa, né? A atenção que se dá para isso, né? Agora, eu acho que, eu não sei se você falou, eu estou chegando agora e tal, o objetivo não é só trabalhar com o executivo e legislativo, isso é uma parte do nosso trabalho, né? Todas essas ferramentas, tudo isso que a gente está desenvolvendo é de tecnologia de controle social, é tecnologia social, né? E a ideia é sempre trabalhar junto à população, aos movimentos sociais, capacitar conselheiros, capacitar sociedade civil organizada para usar essas ferramentas, para empoderar a população, a sociedade civil, no processo de incidência né? Agora a gente também, olha, vou confessar uma coisa aqui para vocês. Nós fizemos um programa Cidades Sustentáveis, não sabíamos que as prefeituras iriam depois querer que a gente as capacitasse para o programa. Nós não estávamos nem preparados para isso. A gente teve que se preparar para fazer capacitação para gestor público, que não era o nosso barato. O nosso barato trabalhava na sociedade civil, né? E aí a gente precisou se preparar para poder capacitar os gestores, secretários, tal, para implementar o programa. Terminado, o Oded tem um aviso e o encerramento da parte da manhã, é isso? Não, o aviso é os fumantes teriam que compensar com uma árvore. O Carlos está aí, eu não vou dizer quem é fumante para não constranger as pessoas, mas quem fuma, o Carlos vai orientar vocês, cada fumante compensar com uma árvore. Por enquanto. Então, quem, por favor,
favor, se dirija ao Carlos, mal na consciência. Não, só para avisar o seguinte, a apresentação da Clara também está junto com a da Rede Nação Paulo do programa no pendrive, ok? Não joguem fora o pendrive. Só o cigarro. Pessoal, almoço agora, 1h em ponto. Voltamos aqui às 14 horas para o planejamento da rede. É isso? O resto da tarde. Depois, às 2 horas, a gente explica o que vai acontecer.